Olá e um ótimo dia para você. O Alerta Brasil já está no ar e eu, Rafael Algarte, vou te fazer companhia até às 10 horas da manhã para, claro, te deixar muito bem informado. E olha só o que eu vou te contar. A mãe da menina Vitória recebeu mensagens de ameaças. Nelas, uma pessoa misteriosa assume o crime e ainda diz que vai matar os outros filhos dela. E mais, a mãe, o pai e a madrasta prestaram depoimentos à polícia. Os celulares deles já foram apreendidos. E tem ainda outro mistério. Um vigia que trabalha no ginásio onde a modelo mirim foi vista também foi chamado para depor. Ele saiu da delegacia sem falar com a imprensa. E hoje, claro, você acompanha os últimos detalhes dessa história aqui, juntinho comigo, no Alerta Brasil. E tem muito mais. Depois do desespero, o alívio para uma família do interior de Goiás. A polícia conseguiu acabar com o sequestro de uma menina de 9 anos. O pedreiro que fazia uma reforma na casa da garota é o principal suspeito. E a cena se repete. Imagens de episódios ofensivos envolvendo mulheres na Copa do Mundo se espalham pela internet. As consequências estão aparecendo e olha só, tem quem irá voltar desempregado da Copa do Mundo. Daqui a pouco eu repercuto esse caso aí junto com você. E agora, antes das notícias, eu quero te ajudar nessa quinta-feira. Vamos saber como fica o tempo e também o trânsito na capital paulista? As imagens são de lá, ó, cartão postal, Avenida Paulista. Nesse momento, 15 graus em São Paulo, a máxima prevista para hoje é de 26. A expectativa é de uma quinta-feira com sol, nuvens e nevoeiro. Vamos saber também do trânsito por lá? As imagens são da Marginal Tietê. De acordo com a CET, são 111 quilômetros de lentidão, principalmente na região sul. Atenção para o rodízio de placas, hoje com os finais 7 e 8. No metrô, as linhas seguem normalmente e, segundo a CPTM, os trens também. E do trânsito, a gente corre lá para a internet para saber o que é tendência no nosso portal R7. Então joga na tela para a gente poder comentar. A gente está vendo aqui agora um pouquinho do que eu acabei de falar, na verdade. As imagens lá de São Paulo. Agora sim, tudo que é tendência no R7. A gente começa com o Facebook. Justiça suspende depoimento de Lula em processo das Zelotes. A gente segue lá pro Twitter. Técnico da Inglaterra lesiona ombro e brinca. Não posso comemorar o gol. Será que vai sair? E a gente segue também, continua lá na verdade no Twitter. Hierro não reclama de retranca do Irã. Cada um joga com suas armas. Tá aí, ó. Boa. E a gente desce lá pro Facebook. Ex-assessor de Trump faz pouco caso de separação das famílias. Tá aí, ó. O que está sendo repercutido a semana toda. Aquela política do presidente americano para separar filhos dos pais, imigrantes que estão sofrendo muito. E o mundo está repercutindo essa notícia. E a gente segue para falar de cantora pop. Notícia lá do Google, ferramenta de pesquisa. A filha da Beyoncé, ó. Blue Ivy tem reação inusitada ao ver os pais sensualizando em show. Mas deve ser estranho mesmo, né? Você acompanhando o seu pai e sua mãe ali no palco, aquela multidão vendo os dois se beijando, se abraçando. Será que a garotinha gostou? Corre lá para saber. E a gente fecha, ó. Conheça a história por trás da foto da criança separada da família. Notícia do Facebook, ó. Bom, tem isso e muito mais lá no nosso portal R7, o que é tendência, o que vai ser compartilhado e comentado durante todo o dia. Antes de ir para o intervalo, eu quero sempre pedir a sua participação para a nossa enquete hoje do dia. Mais uma vez eu vou falar sobre a atitude dos torcedores brasileiros na Rússia. Você acredita que pessoas que fazem esse tipo de brincadeira, nem chamo isso de brincadeira porque não é, que participam aí desses atos, merecem punições mais severas? Manda mensagem aí pra gente no número que já tá aí na sua tela, o nosso WhatsApp. O DDD é 16, o número é 997627961. Daqui a pouco tem todo esse caso e os vídeos estão sendo divulgados na internet, mas eu quero saber a sua opinião, então manda aqui pra gente. Eu vou fazer agora um rápido intervalo, o Alerta Brasil só tá começando, tem muito pra você aqui nessa quinta-feira e daqui a pouco eu tô de volta. Já tô de volta, acerta o seu relógio aí, agora 9 horas e 7 minutos. E a gente já começa com novidades do caso da menina Vitória, morta em Araçariguama, no interior paulista. A mãe da garota recebeu mensagens de ameaças. Nelas, uma pessoa misteriosa assume o crime e ainda diz que vai matar os outros filhos dela. Uma história que não para de ganhar capítulos ainda mais nebulosos. Dá só uma olhada nessa reportagem para entender o que está acontecendo a partir de agora. Novo dia de depoimentos na delegacia de Araçariguama, no interior do estado. Agora, as investigações sobre a morte de Vitória Gabriele se concentram em comparar informações obtidas com suspeitos e pessoas próximas à menina que já foram ouvidas. A mãe prestou novo depoimento. Não sei nem o que está acontecendo ainda, por favor. Rosana falou durante quase 2 horas e saiu sem revelar o conteúdo da conversa com a delegada do caso. O
pai da adolescente e a madrasta também foram intimados. Ficaram aproximadamente 4 horas dentro da delegacia. Luiz Alberto evitou fazer comentários sobre as perguntas dos investigadores. Só veio mesmo para fazer como a gente já tinha prometido, para colaborar com as investigações. Vamos seguir na mesma linha de conduta que eles vêm fazendo e quanto antes a gente conseguir encontrar quem é o culpado. No começo da noite, de forma imprevisível, mais um depoimento que não estava programado para essa quarta-feira. A delegada solicitou a presença de mais uma pessoa na delegacia. Guardas municipais foram buscar o vigia noturno que trabalha no ginásio onde Vitória foi vista pela última vez e que também mora próximo ao local. Ele não quis fazer qualquer declaração. Os policiais ainda não descartaram a hipótese de que a menina tenha sido levada por engano. Por isso, este rapaz já foi levado 5 vezes para a delegacia, onde prestou esclarecimentos. Ele tem uma irmã chamada Vitória e poderia estar devendo para agiotas e traficantes que teriam decidido se vingar por meio da menina. Eles perguntam para mim como que eu fiquei sabendo a respeito da Vitória, né? Mas como mesmo eu falei, para eles eu fui na intenção de ajudar a família, que eu fiquei sabendo que a minha tinha sumido, né? A mãe do rapaz e dessa outra garota também foi chamada para prestar mais um depoimento. Ela foi ouvida e liberada. A garota estuda no mesmo colégio da vítima e tem 14 anos. Elas seriam muito parecidas. A dona de casa não acredita que o filho possa ter envolvimento com criminosos. Se ele fosse um traficante, eu vou falar uma coisa, não tinha moto atrasado não, no ano de 19, fez três prestações atrasadas, entendeu? Por que ele não pagou? Vou dizer para vocês por que ele não pagou, porque ele preferiu pagar a conta de água e luz e telefone. A polícia também já recebeu informações preliminares do canil da cidade. Cães farejadores que trabalharam nas investigações para encontrar o corpo teriam apontado a presença de um dos suspeitos nesse mesmo local. A polícia busca agora provas materiais que sustentem que o homem esteve lá. A polícia recebe com frequência novas denúncias e informações extraoficiais sobre o crime. E como muitas possibilidades ainda são levadas em consideração, os investigadores apuram também ameaças feitas contra a família de Vitória. A mãe da adolescente apresentou uma série de mensagens com ameaças registradas no celular. Em uma delas, o autor afirma ser o próprio assassino e revela detalhes dos últimos momentos de Vitória, quando ela pedia socorro. A outra filha de Dona Rosana, que está grávida, também é citada como se estivesse em perigo. As mensagens foram enviadas em diferentes horas do dia e têm sempre o mesmo tom ameaçador. Quem escreve também acusa Dona Rosana de ter conhecimento sobre os motivos que levaram à morte da filha. As mensagens provocam a família. O autor revela que esteve no velório da vítima. O aparelho dos pais de Vitória e da madrasta foram apreendidos e serão entregues à perícia. Mas a polícia pegou e apreendeu o celular? Bom, a investigação é normal para todos, né? Acho que funciona para todo mundo. Acho que a gente tem que colaborar da melhor maneira possível. Luiz Alberto também diz que a família está muito abalada e que precisa se preservar. E a gente só não pode destruir o pouco que existe da família, como está acontecendo às vezes, e isso não pode acontecer. Realmente, nós mostramos aqui desde ontem que o caso ganha diferentes versões, cada dia novo. Nós mostramos que ontem um boletim de ocorrência foi registrado envolvendo a madrasta da Vitória. É uma linha de investigação que a polícia agora tenta entender o que aconteceu. Porque o pai da Vitória não era casado, na verdade era divorciado da mãe da garota e vivia com uma outra mulher. As duas, aí Vitória e madrasta, teriam se desentendido algumas vezes, tanto que a mãe registrou um boletim de ocorrência dizendo que a garota tinha sido agredida aí pela madrasta e que não gostou do que tinha acontecido. Depois, meses aí depois desse episódio, a própria madrasta acabou registrando o boletim de ocorrência depois de uma briga, uma discussão entre elas. E por isso que essas versões vão sendo apontadas para a delegada chegar a uma conclusão, porque diversos depoimentos estão sendo dados, muitas versões são ditas ali diariamente. E é um trabalho muito difícil, é um quebra-cabeça que para ser montado necessita de um trabalho muito bem apurado, muito bem feito da equipe de investigação. O que você viu nessa reportagem é algo que
assombra e assusta. A mãe da Vitória recebe agora mensagens, não se sabe quem, claro que a polícia tenta rastrear, mensagens ameaçadoras, dizendo que a mãe sabe porque a garota foi morta. E detalhes sórdidos, dizendo que a garota, enquanto estava no carro, pedia socorro e ninguém ajudava ela. Imagina a mãe aí dessa menina que acabou sendo assassinada, recebendo isso, sofrendo ameaças, dizendo que se ela não parasse por ali, ficasse dando trabalho, a outra filha, uma moça que está grávida, poderia ser a próxima vítima. Por isso, o celular da mãe foi confiscado, do pai também e da madrasta. Claro que a equipe de investigação, a delegada, tenta saber, todo mundo tenta descobrir o que está acontecendo, de onde essas mensagens vieram. O tom é muito ameaçador. A pessoa que enviou, não sabe se é um homem ou uma mulher, disse que participou o tempo todo ali do velório, estava perto da família enquanto a garota era enterrada. É realmente assombroso. Claro que a delegada tenta trazer respostas aí todos os dias. A gente percebe que até durante as entrevistas, pai, a mãe estão falando menos. Imagino que seja aí um pedido da própria equipe de investigação que está acompanhando o caso, porque muita informação acaba vazando e isso pode realmente atrapalhar a equipe que está lá trabalhando para trazer uma resposta para a gente que acompanha todos os dias o caso e para quem realmente quer descobrir quem matou a Vitória, o que aconteceu e por que esse crime teve, porque esse fim aí, esse caso teve um fim tão bárbaro. E depois que o corpo da menina Vitória foi encontrado, as investigações sobre o caso ganharam reforço do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os recursos, a perícia e o preparo da equipe do departamento já foram decisivos para a resolução de outros crimes que também chocaram a sociedade. Olha só essa reportagem. As investigações para encontrar o assassino de Vitória Gabrielli são feitas dia e noite sem parar. Os policiais não podem deixar que o tempo apague provas e querem colher os depoimentos no calor dos acontecimentos. E para aumentar as chances de solucionar logo o crime, o caso ganhou o reforço do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O departamento fica aqui no centro da capital paulista, mas mesmo assim pode ajudar a desvendar crimes em todo o estado de São Paulo, como já está acontecendo no caso da menina Vitória, que foi morta em Araçariguama. Mas para que isso aconteça, o delegado responsável pelas investigações tem que fazer o pedido de assessoramento para a equipe do DHPP. Pode até acontecer que o delegado da área fale para o delegado do DHPP, olha, nós já estamos com uma pista aí. Então ele é competente também para dar prosseguimento no caso. Aí o DHPP, ele sai fora, ele pode sair fora. Ele pode ajudar com a perícia, pode colaborar. O DHPP conta com uma boa infraestrutura e policiais treinados para resolver crimes complicados. Equipes do departamento já estiveram no local onde o corpo de Vitória foi encontrado. Recolheram amostras de terra, folhas e galhos para comparar com resíduos em sapatos de possíveis suspeitos. O cordão dos patins, que estava a 15 metros do corpo, e as roupas da menina também foram levados para o Instituto de Criminalística do DHPP, que, para agilizar a obtenção de resultados, possui um setor próprio para a realização de exames. Os experientes policiais do departamento também acompanham os depoimentos. Marco Antônio Desgaldo acredita que a entrada do DHPP na investigação do crime é muito positiva. Segundo ele, além da experiência, o departamento possui um quadro de especialistas que inclui perito criminal, papiloscopista, o profissional que colhe as digitais, um fotógrafo especializado e kits para recolher todas as amostras necessárias. A experiência é a principal arma. Porque o DHPP, ele utiliza nos seus bancos de dados da analogia. Então, aqueles casos ocorridos no passado, com os investigados, ele faz a comparação, né? Porque o ser humano é o mesmo. Então, ele repete. O departamento esteve à frente de outros casos emblemáticos. Um deles foi o assassinato de Mércia Nakashima em 2010. Ela foi vista pela última vez em Guarulhos, na Grande São Paulo. Dias depois, a polícia encontrou o carro da advogada submerso na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.
O principal suspeito do crime era desde o início o ex-namorado dela, Misael Bispo de Souza. Mércia tinha terminado o relacionamento e ele não aceitava. Uma das provas decisivas contra Misael foi encontrada no sapato dele. Na sola, havia vestígios de algas comuns na represa. Além disso, o rastreamento do celular mostrou que Misael mentiu a informar a localização dele no dia em que Mércia desapareceu. Um pescador contou ter visto um carro ser empurrado à noite, na represa. Com os elementos colhidos pela equipe do DHPP, Misael foi julgado e condenado a 20 anos de prisão. Ali ocorreu a junção, que eu me referi, da ciência com a investigação. Outro caso famoso, elucidado pelo DHPP, na época que Marco Antônio era diretor, foi o do maníaco do parque, como ficou conhecido Francisco de Assis Pereira. O motoboy foi condenado a 268 anos de prisão por estuprar e matar pelo menos 6 mulheres e tentar tirar a vida de outras 9. Os crimes aconteceram no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, onde foram encontrados os corpos das vítimas. O corpo mais, vamos dizer, mais recente, se pôde localizar uma mordedura. O perito criminal, ele fez o molde da mordedura. E aí se observou de início que ele tinha um defeito na arcada superior. Isso ajudou na identificação do criminoso. Um telefonema da delegacia onde o crime começou a ser investigado é o suficiente para que a equipe do DHPP passe a colaborar com o caso. Em no máximo 15 minutos, uma equipe sai do Palácio da Polícia Civil, localizado na região central da capital, e segue em direção ao local do assassinato. No caso da menina da Vitória, a investigação está correndo. Eu tenho impressão, logo vai se ter uma notícia aí. Quando você desfaz o mistério, é um sossego, traz um sossego para o próprio departamento, para a sociedade. É um trabalho muito preciso que é feito aí pelo pessoal do DHPP, mas que realmente é uma corrida contra o tempo, para que as provas não vão desaparecendo aí. E claro, se outras novidades aparecerem, eu vou passando para você que está aqui acompanhando o Alerta Brasil. E no interior de Goiás, uma menina de 9 anos foi resgatada de um sequestro pela polícia. O pedreiro que reformava a casa dela é o principal suspeito. Estas imagens mostram a menina de boné dentro do carro. O registro é de ontem, quando o sequestrador parou para abastecer num posto de combustível. Foi a partir do vídeo que a polícia chegou até o sequestrador. Ele foi descoberto numa mata de difícil acesso a 100 quilômetros de Caiapônia, onde a garota mora e foi tirada de casa. Eles ficavam perambulando ou nessa região onde ele montou a barraca, e à noite eles, segundo ela, teriam dormido em uma árvore lá da região. O suspeito é o pedreiro Ezequiel Severino Mendonça, de 50 anos. Ele trabalhou na casa da garota no começo do ano. A mãe acredita que ele planejou o sequestro. Ele tirou ela de dentro de casa, abrindo a porta. Ele abriu a porta e tirou ela dentro de casa. Pegou na mão, botou no carro e foi embora. Os primeiros exames revelaram que a menina não sofreu violência sexual, nem qualquer outra de ordem física, a não ser os pés machucados pela longa caminhada no meio do mato. E esse pedreiro, que a gente tem conhecimento do nome dele, ele tem antecedente criminal de estupro, aqui mesmo na região. A mãe da menina de Caiapônia espera que agora, preso por sequestro de menor, ele não saia da cadeia. A justiça seja feita. Vai ser vida nova, né? A gente vai começar tudo de novo e esse assunto já, a partir de agora, é passado. Que bom que voltou para casa e bem, não tem segurança mais em lugar nenhum. A criança estava em casa, o criminoso entrou, tirou ela, acabou fazendo o sequestro, mas por sorte já está em casa com a mãe e bem.
Bom, durante toda a semana a gente vem repercutindo o caso de torcedores brasileiros que resolveram fazer aquela brincadeira de mau gosto com uma russa e acabaram divulgando o vídeo ainda depois. E tem novidades. Quem aparece aqui para contar tudo isso pra gente é ele, ó, que já tá aqui na minha tela, o Jonathan Mazzini. Pelo jeito, esses torcedores agora vão ter muita dor de cabeça, né, Jonathan, quando voltarem aí pro Brasil, caso não para de ganhar repercussão. Pois é, Algarte, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Alerta Brasil. Olha, o Ministério Público Federal decidiu abrir investigação por crime de injúria contra os brasileiros que desrespeitaram uma mulher russa e divulgaram o vídeo. Outras gravações com atitudes igualmente desrespeitosas foram divulgadas nas redes sociais. A reportagem é de Eduardo Ribeiro. O vídeo foi gravado depois da partida entre Colômbia e Japão. O torcedor latino-americano pede para duas moças repetirem o placar do jogo e depois para que elas digam frases com termos pejorativos. Este é mais um caso de desrespeito contra mulheres na Rússia. O vídeo dos brasileiros ao lado de uma jovem falando palavras de baixo calão ainda repercute no país. Alena Popova é jurista e defende o direito das mulheres. Ela fez uma petição com mais de 4.000 assinaturas para que os brasileiros sejam investigados pela polícia local e obrigados a se desculpar publicamente. Pela lei do país, eles podem ser processados por desrespeito à dignidade e à honra pessoal, o que pode dar multa equivalente a R$ 180 e até 15 dias de cadeia. Duvido que eles sejam presos em meio à Copa do Mundo, diz Alena. Eles vieram aqui como convidados e nos desrespeitaram. Estou pessoalmente ofendida, conclui a jurista. Assim que voltarem ao Brasil, os turistas darão de cara com as consequências da péssima repercussão que a atitude deles teve por aqui. No caso do engenheiro que aparece no vídeo, foi dia de pedir desculpas. Luciano Gil Mendes de Coelho disse que não teve a intenção de ofender ninguém. Coelho já ocupou cargos em prefeituras do interior do Piauí e chegou a ser preso em 2015 numa operação da Polícia Federal contra desvio de dinheiro público. O policial militar catarinense Eduardo Nunes, outro que aparece no vídeo, vai responder a processo disciplinar. Além de apurar a ocorrência de eventual crime, verificar se existiu também a ocorrência de faltas disciplinares. A OAB de Pernambuco já disse que vai tomar providências contra Diego Jatobá, que foi secretário de turismo da cidade de Ipojuca. E outras gravações começam a surgir com o mesmo tipo de comportamento desrespeitoso. Aqui, brasileiros incentivam 3 jovens russas a repetir uma frase grosseira de conotação sexual. Um dos turistas que aparece no vídeo foi identificado como Felipe Wilson. Até ontem ele era contratado de uma companhia aérea aqui em São Paulo, trabalhava como fiscal de aeroporto. Mas hoje, em nota, a empresa informou que depois de apurar a conduta do funcionário, decidiu demiti-lo. O Ministério Público Federal decidiu abrir procedimento contra os brasileiros por crime de injúria. Este advogado, doutor em direito penal, comenta o que pode acontecer. É muito mais provável que haja uma punição no âmbito administrativo lá, e no caso da difamação, que é o crime que eu enxergo aí, a difamação não permite a extradição. Então, só por esse requisito já há o impedimento da aplicação da lei penal brasileira. Olha, Algarte, a gente viu então na reportagem aí do André Tal e do Eduardo Ribeiro como esse caso começa a ganhar repercussão e mesmo que não haja uma punição efetiva, né, por conta de talvez o crime ainda ser brando pelo que a lei considera, mas eu acho que há já uma punição moral para essas pessoas e consequências que a gente tem visto na prática, né, como aquele outro rapaz lá que acabou perdendo o emprego por conta da atitude dele. E que esse caso também sirva de exemplo para outras pessoas, né? Eu acho que esse é o lado positivo dessa história, essa divulgação na internet que fez as pessoas abrirem os olhos para o quão importante e necessário é respeitar as outras pessoas, independentemente do gênero, né? Pois é, dever de casa, viu, Jonathan? Esse pessoal, eu acho estranho porque o discurso agora nas redes sociais
todos os envolvidos bloquearam as suas redes sociais. E nas respostas disseram que não sabiam que estavam ofendendo alguém, que essa não era a intenção, mas acaba contradizendo com a atitude de cada um, né? São marmanjos, homens aí que já atingiram a maioridade e com um episódio mas tão lamentável. E com o passar do tempo parece que piora, porque outros vão aparecendo, pessoas que saem aqui de casa, saem do Brasil e, como disse aquela russa durante a entrevista, nós recebemos cada um deles aqui de braços abertos e o resultado foi esse. Uma reação chocante, desrespeitosa e que a gente está vendo aí, ó. Primeiro tinha o caso daquele grupo brasileiro, que foi o primeiro que ganhou repercussão, agora esse outro aí, ó. Esse rapaz que está aparecendo no vídeo agora, ele é o funcionário da Latam, a empresa aérea, e ele já foi demitido, porque a empresa disse que não pode compartilhar e compactuar com esse tipo de ação. Vai voltar para o Brasil desempregado e o restante, a hora que chegar aqui, possivelmente a turma vai ter que assumir o que fez por lá. Não tem outro jeito. Não dá para correr, né, Jonathan? Não, vai ter que arcar com as consequências e, sinceramente, eu acho que é o mais justo acontecer nesse momento, né? Para a pessoa sentir na pele o problema que ela trouxe para a vida dela. E aí, a cada momento, o que é pior também, né, Algarte? A gente que acompanha ali as redes sociais, vê que novos vídeos vão surgindo. Ontem mesmo vi um outro vídeo de um rapaz com crianças ali, ensinando as crianças também a falarem palavras um pouco pesadas. Então, é lamentável a atitude de alguns brasileiros que foram para a Rússia, a princípio para assistir a Copa do Mundo, e estão lá fazendo coisas assim que não eram para ser feitas, né? Era apenas para você curtir a viagem, assiste aos jogos, torce pelo Brasil, não sai pelas ruas para ofender as pessoas. Pois é, foram lá para assistir jogo, estão fazendo baderna, passando vergonha aqui em todo mundo. E manchando a imagem do Brasil, né? Sem infelizmente. Dúvida. Jonathan, também a gente conversa mais um pouquinho. Obrigado pelas informações e uma ótima quinta-feira para você. Combinado, Algarte. Até mais. E claro que eu quero pedir a sua participação, já comentei no comecinho do jornal, nossa enquete de hoje, a gente vem falando aí sobre esses episódios durante toda a semana. Você acredita que pessoas que fazem esse tipo de brincadeira merecem punições mais severas? A Daniele já correu pro WhatsApp, ela que é de Tietê, interior de São Paulo, e mandou um recado aqui, ó. Disse que esses torcedores merecem uma punição severa por estarem envergonhando o nosso país. As consequências, ó, estão aparecendo. O funcionário da empresa aérea já foi demitido e o restante, ó, quando desembarcar aqui no Brasil, vem chumbo aí pela frente. Manda o seu recado pra gente, quero saber a sua opinião sobre esse caso. O nosso DDD aqui é 16, o número é 997627961. Acredita que quem participa aí de uma atitude tão feia quanto essa merece uma punição mais severa? Manda o recado que eu tô aqui esperando. A gente muda de assunto para falar que a Polícia Federal realiza agora cedo mais uma operação relacionada à Lava Jato em São Paulo e também no Espírito Santo. A investigação é sobre o desvio de recursos nas obras do Rodoanel. De acordo com as investigações, contratos foram superfaturados e milhões de reais foram desviados por meio de aditivos no contrato. Estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão e 51 de busca e apreensão na capital paulista e também nas cidades de Carapicuíba, Arujá, Bofete, Ribeirão Preto e São Pedro. Todas aqui ficam aqui no estado de São Paulo e ainda em Marataízes e Itapemirim, no Espírito Santo. São alvos dos mandados ex-diretores da Dersa, executivos das construtoras OAS e Mendes Júnior, e de empresas envolvidas na obra e gestores dos contratos com irregularidades. As investigações, para quem não lembra, começaram em 2016 a partir de uma denúncia de um ex-funcionário da empresa. Claro, também, se tiver novidades durante o Alerta Brasil, eu vou repassando aqui para vocês. E me diz uma coisa, você está acostumado a usar o celular enquanto o aparelho está carregando ali na tomada? Eu confesso que às vezes acabo fazendo isso. Fica esperto porque em Taubaté, que fica aqui no interior de São Paulo, um jovem morreu fazendo isso. Claro que a gente foi atrás de quem entende do assunto para esclarecer por que isso aconteceu. Olha só. Um curto-circuito no carregador do celular. Para o engenheiro Rubens Castilho, da Universidade de Taubaté, essa é uma das hipóteses que podem explicar o que aconteceu com o jovem de 22 anos que morreu ao usar o celular conectado à tomada. Na minha visão, pode ter acontecido o aparelho, o carregador dele ter entrado em curto e essa tensão ter passado para o celular. Estava utilizando fone de ouvido e o fone de ouvido ia fazer essa corrente circular pelo todo o corpo dele até as mãos ou até o pé, que a gente não sabe a posição que ela passou, né? Essa corrente passando por um órgão letal pode causar uma contração, né? Uma fibrilação, e isso sim pode ser fatal. O caso aconteceu na última sexta-feira em Taubaté. Lucas Jean Marsola jogava com o telefone quando recebeu uma descarga elétrica. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Lucas estaria utilizando um fone de ouvido, o que pode ter favorecido a descarga elétrica. Ele teria sofrido pelo menos 7 paradas cardiorrespiratórias. A parada foi provocada por um choque elétrico, uma descarga elétrica, proveniente do aparelho celular que ele estava usando fone de ouvido, e essa descarga elétrica teria provocado a parada no rapaz. Inclusive, familiares relataram que tomaram choque quando tocaram nele. Disseram que a hora que chegaram, viram a vítima deitada, foram tocar na vítima e sofreram uma descarga elétrica. O professor de engenharia esclarece que os carregadores são projetados para enviar para a bateria do celular apenas 5 volts, o que não oferece risco aos usuários. Ainda assim, ele lembra que é preciso estar atento à bateria usada no aparelho. Essa bateria, quando vai chegando nesse momento, nesse final de vida dela, ela começa a esquentar, ela começa a trabalhar um pouco mais forçada. Isso corre o risco de explosão. Quais os sinais que o celular dá quando a bateria já está no finalzinho? Geralmente, a gente vai notar que o nosso celular dura menos tempo de bateria, a bateria já começa a durar menos e começa a ter muito aquecimento, principalmente na hora de carregar, né? Então, isso já é um sinal que está na hora da gente começar a pensar numa nova bateria. Esse foi o primeiro caso registrado pelos bombeiros no Vale do Paraíba. Apesar de pouco comum, a recomendação é nunca usar o celular conectado à tomada. Nunca faça uso do aparelho ligado diretamente na rede elétrica. Se precisar usar o celular carregando, que faça através da bateria portátil. E que o celular não é projetado para oferecer risco ao usuário quando está carregando. Então, qualquer indício de mau funcionamento, que a pessoa encaminhe o aparelho à assistência técnica. Olha só, tanta gente faz isso. Eu confesso que eu, quando coloco o celular ali na tomada, e às vezes tem alguma urgência, às vezes nem é urgência, viu? É jogo, vai ver um vídeo, alguma coisa, e acaba usando ali, faz a ligação. Claro que esse rapaz que acabou morrendo em Taubaté, no interior de São Paulo, não imaginava que isso fosse acontecer. Ele estava jogando ali enquanto o celular, o aparelho, estava sendo carregado na tomada, recebeu uma descarga tão forte que acabou morrendo. Então, o especialista disse para ficar atento à bateria do aparelho, para verificar se ela já apresenta um sinal de vício, precisa carregar aí um número maior de vezes. Aí, ó, esse rapaz que você está vendo na foto, infelizmente morreu. Jogava ali no celular enquanto o aparelho estava na tomada, ele acabou recebendo uma descarga elétrica. Descarga tão forte que quando a família chegou em casa e tocou no corpo desse rapaz, recebeu um choque também. Então, meu amigo, ó, a gente acha que é bobeira, que isso acontece com os outros, não fica pagando para ver. Vamos mudar de assunto agora, falar de reflexo da greve dos caminhoneiros. A distribuição de gás ainda segue irregular em muitas cidades brasileiras. Vou te mostrar um exemplo agora no Recife. Os consumidores entram numa fila de espera para conseguir levar o botijão de gás para casa. Olha só. No Recife, o gás terminou na casa de Marilene faz 20 dias. Desde então, a comida é preparada neste fogareiro com carvão. Cozinha o arroz, depois cozinha a galinha e depois cozinha o feijão. Uma panela por vez? É, uma panela por vez, né? Por causa da falta de gás, essa distribuidora montou um cadastro de clientes em espera. Deixa o gás pago, a gente toma o endereço dela, cadastra ela e envia o gás em seguida. Em Pernambuco, 40% dos pontos de venda de gás de cozinha ainda enfrentam o desabastecimento. Apesar das 5 empresas fornecedoras no estado entregarem o produto, a demanda é maior do que tem nos estoques. Eu tenho já mais de 10 anos de ramo de gás, nunca vi uma crise dessa. A expectativa é de que tudo volte ao normal em 30 dias. Os funcionários já estão trabalhando mais 2 horas todo dia. E sábado e domingo também, se preciso for. Goiânia também enfrenta problemas no abastecimento. Está faltando vasilhame para envasar o gás. É que muitos consumidores estocaram o produto com medo de um novo desabastecimento e as revendedoras agora não conseguem repor o estoque. E é o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais. Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá.
E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E você vai ver agora que em São Carlos, no interior de São Paulo, uma idosa foi atropelada por um motociclista. Para piorar, o rapaz fugiu sem prestar socorro, mas por sorte as câmeras de segurança ajudaram a polícia nessa identificação. Quem chega aqui comigo é ele, Tiago Valentim, que tem todas as informações. Tiago, eu vi a cena, realmente é impressionante, né? A câmera de segurança registrou o exato momento em que essa senhora é atingida ali pela moto, né? Olha, realmente, Algarte, uma imagem muito impressionante. Um bom dia a você. Uma boa quinta-feira a todos que acompanham ao vivo aqui o Alerta Brasil. E nós temos essas imagens, como você disse, esse caso aconteceu em São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Nós vamos acompanhar agora, olha, inclusive a idosa, ela atravessa a rua e uma moto vai na mesma direção que ela, Algarte. E aí acaba batendo, infelizmente, nesta idosa que é arremessada com impacto e cai desacordada ali na rua. Para piorar a situação, como você disse, o motociclista ele levanta e vai embora correndo, ele foge e não presta socorro. Essa idosa, ela tem aí 78 anos, né? Nós estamos vendo nas informações aí, ela caiu ali, foi socorrida, só que nós ficamos sabendo o seguinte, né? Que inclusive ela foi atendida, né? Levada para o pronto-socorro e que o motociclista, depois que ele acabou fugindo, familiares dele fizeram contato aí com a família desse rapaz para prestar todo o atendimento, né, para prestar toda a ajuda, mas que ele acabou saindo do local, acabou fugindo e não prestando atendimento, e isso a gente sabe que é crime, né, Algarte? Então a gente ressalta aqui que sempre que a gente se envolver em um acidente, a primeira intenção é você logo prestar socorro, chamar o socorro e não fugir do local, porque isso realmente é muito perigoso e é um crime também, né? Essa idosa levou aí cerca de 20 pontos, a informação que nós temos, e está internada, segue aí se recuperando desse grave acidente. Uma situação muito complicada que aconteceu com ela, viu, Algarte? Tiago, e de uma irresponsabilidade que a gente não consegue mensurar isso aí, né? Como você atropela uma idosa, a imagem que você está vendo aí que foi registrada por uma câmera de segurança, um impacto muito forte, ela que caiu e ficou ali na calçada, o rapaz fugiu como se nada tivesse acontecido. Olha o resultado, a gente está vendo a foto agora dessa senhora que foi atropelada, olha só a situação dela, foi levada para o hospital, socorrida. Mas que isso, é demais, né, Tiago? É uma falta de preocupação, de responsabilidade. Você não atropela ninguém, nenhum cachorro e foge. É preciso parar, prestar o socorro. Eu estava vendo um pouquinho mais cedo, atualizando um pouco dessa história aí. Depois que esse rapaz atropelou aí a mulher, a família disse que ele nem apareceu em casa. Onde será que está esse rapaz? Tem que assumir o que fez. Tiago, obrigado pelas informações, meu amigo, e a gente volta a conversar amanhã. Uma ótima quinta-feira para você. Até mais. E eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco o Alerta Brasil está de volta, não sai daí que tem muito mais hoje aqui para você. Já estou de volta, acerta o seu relógio, agora 9h43. E estou de volta para falar, claro, do caso da Vitória. Estão com a polícia as mensagens recebidas pela mãe da menina Vitória e que podem levar a um desfecho do caso. Nas mensagens recebidas por celular, uma pessoa faz ameaças e diz que matou a garota. A gente comentou um pouquinho desse caso, olha o restante agora da reportagem. Estas imagens, que já estão com a polícia, mostram mensagens recebidas por Dona Rosana, mãe da menina Vitória, depois que o corpo da filha foi encontrado. Quem escreve se diz o próprio assassino e revela detalhes aterrorizantes dos últimos momentos de Vitória Gabriele pedindo socorro. A outra filha de Dona Rosana, que está grávida, também é citada como se estivesse em perigo. As mensagens chegam em diferentes horas do dia e tem sempre o mesmo tom ameaçador. A pessoa que envia as mensagens enigmáticas acusa a Dona Rosana de saber o mistério que ronda a morte da filha. As mensagens desafiam também a polícia e provocam a família quando o autor chega a revelar que foi ao velório de Vitória. Diante de tantas ameaças, a família de Dona Rosana saiu de casa. Desde domingo,
o dia do enterro, a residência permanece assim, fechada. Aqui, além de Vitória e da mãe dela, moravam também o avô e a família da irmã Joyce, que está grávida. A gente percebe que tem apenas uma janela aberta lá em cima. Na verdade, ali fica a construção do que seria a futura casa de Dona Rosana e Vitória. Nossa equipe mostrou a casa em construção quando ainda havia esperança de que Vitória apareceria com vida. A obra começou há alguns meses, já está bem avançada, uma residência moderna, com os ambientes integrados. Aqui é o banheiro, né, mãe? Aí é o banheiro e aqui vai ser o quê? Vai ser o nosso quartinho. Ao mesmo tempo que a polícia investiga quem ameaça a família, os policiais também passam a limpo a vida dos parentes de Vitória. Esse é o principal objetivo dos novos depoimentos dos familiares. A diferença agora é que as testemunhas estão frente a frente com os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital paulista. O DHPP tem a equipe mais experiente para desvendar esse tipo de crime. Para se ter uma ideia, no ano passado inteiro, a delegacia de Araçariguama só teve 2 casos de homicídio para investigar. Em 2018, a morte de Vitória foi a única registrada na cidade. A polícia agora quer pressa na divulgação do resultado da perícia. A primeira pergunta a ser respondida é quando Vitória foi morta. Os policiais acreditam que a resposta poderá dar um novo rumo às investigações. Por enquanto, não há qualquer certeza se Vitória foi mantida em algum cativeiro antes de ser levada para o matagal. Ao mesmo tempo em que investigam as relações dos parentes mais próximos de Vitória, os policiais ainda não descartam que a menina tenha sido levada por engano. Por esse motivo, este rapaz já foi levado 5 vezes para a delegacia onde prestou esclarecimentos. Ele tem uma irmã chamada Vitória e poderia estar devendo para agiotas e traficantes, que teriam decidido se vingar por meio da menina. Você foi chamado 5 vezes na delegacia. O que eles te questionam? O que eles te perguntam? Eles perguntam para mim como que eu fiquei sabendo a respeito da Vitória, né? Mas como mesmo eu falei, pra eles eu fui na intenção de ajudar a família, que eu fiquei sabendo que a minha tinha sumido, né? Aí falaram pra eles que eu tinha uma suspeita de ser traficante e estar devendo pra agiota. E que eu puder ajudar, vai ser ajudado. Você tem alguma ideia do que possa ter acontecido com a Vitória? Não, nenhuma. Nenhuma. Você acha que ela possa ter sido pega por engano? Não sei. A polícia insiste em investigar a família dessa outra Vitória. A mãe do rapaz e da Vitória foi chamada para prestar um novo depoimento. Ela foi ouvida e liberada. Essa outra Vitória estuda no mesmo colégio da vítima e tem 2 anos a mais. A dona de casa não acredita que o filho possa ter envolvimento com criminosos. Se ele fosse um traficante, eu vou falar uma coisa, não tinha moto atrasado não, o ano de 19 fez 3 prestações atrasadas, entendeu? Por que ele não pagou? Vou dizer para vocês por que ele não pagou, porque ele preferiu pagar a conta de água e luz e telefone. Celulares de diferentes operadoras e o mesmo resultado, sem serviço. Estamos na região onde o corpo da menina Vitória foi encontrado. Aqui, como se vê, os celulares não funcionam. Mesmo assim, os policiais pediram para as empresas de telefonia os dados das antenas aqui da região. É que, segundo os peritos, mesmo com o celular sem serviço, é possível apontar quem passou por aqui. Os sinais das antenas de telefonia presentes na região serão analisados pela polícia. Essas antenas emitem ondas que são capazes de identificar presença de aparelhos celulares na região, mesmo que não tenham sido feitas ligações pelos aparelhos. Assim, a polícia tenta descobrir quem esteve na área de mata no período em que Vitória esteve desaparecida. Falta esclarecer ainda a forma como o corpo foi encontrado em meio ao matagal. Os policiais chegaram a acreditar que as primeiras pessoas a chegarem no local teriam alterado a cena. Localizamos a prima do pai de Vitória. Ela foi a primeira a chegar ao local, ao lado do tio da garota.
Isso depois que o corpo foi encontrado por um catador de latinhas. Dona Maricel garante que ninguém mexeu no corpo. Encontrei uma cena muito terrível. Ela estava com as mãos amarradas. O que eu posso dizer para você que foi uma cena que eu não desejo para ninguém ver. Uma coisa muito terrível, muito forte, uma cena muito forte. A investigação continua e a polícia tentando sanar aí todas as dúvidas. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você, caminhoneiro, deve estar de olho lá em Brasília. Já sabe que fracassou a tentativa de acordo em torno da tabela de fretes entre representantes de empresários, agricultores e os caminhoneiros. Essa reunião que foi mediada aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Olha só essa confusão que está por lá. O ministro Luiz Fux recebeu os representantes da indústria, do agronegócio, das transportadoras e dos caminhoneiros autônomos. Mas a conversa avançou pouco. A Confederação Nacional da Indústria insiste que o tabelamento do frete é inconstitucional e só concorda com uma tabela de preços que sirva de referência para negociação. O que nós prometemos para o ministro, nos comprometemos, foi de buscar esse consenso de uma tabela mínima de referência. Os caminhoneiros não abrem mão do preço mínimo para o frete. A Confederação Nacional da Agricultura calcula prejuízos diários de R$500 bilhão só com a falta de transporte da safra de milho e soja. Não chegando a um consenso em relação a essa proposta intermediária, eu vou reavaliar a suspensão do processo ou não até a realização da audiência pública no dia 27 de agosto. Diante da nova rodada de negociações, que será mediada pelo próprio STF, a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu a apresentação de uma terceira tabela de fretes, mas continua defendendo que a regulação de preços para o setor é legítima para proteger o caminhoneiro. E aí, sai ou não sai essa tabela? Me diz uma coisa, você acredita em tudo que lê na internet? Então toma muito cuidado. Um seminário que foi organizado pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, reuniu autoridades em Brasília para discutir as consequências da divulgação, melhor dizendo, de notícias falsas, fake news. Olha só. O presidente Michel Temer abriu o evento e ressaltou a importância de uma imprensa livre para a democracia. Uma não existe sem a outra. E, portanto, quando eu vejo aqui se organizar este seminário, eu vejo que há, neste encontro, um ressalte, uma saliência especialíssima para a democracia. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, promoveu o seminário Impacto Social, Político e Econômico das Fake News. Uma discussão com jornalistas, parlamentares, autoridades e empresários sobre a divulgação de notícias falsas, muitas vezes compartilhadas em redes sociais e aplicativos de mensagem. A mídia tradicional sempre teve muita responsabilidade, sempre se autorregulou, sempre exerceu a sua liberdade de informação e a sua liberdade de expressão com responsabilidade. E ela agora vem assumir mais esse papel de mostrar às pessoas, de fazer com que as pessoas possam entender a diferença da notícia com fonte, da notícia com origem, da notícia que é checada e rechecada. Em ano de eleições, o tema também preocupa o Poder Judiciário, que quer evitar a multiplicação de notícias falsas, que possam influenciar a opinião pública e atrapalhar o resultado das votações. As fake news poluem o ambiente democrático. Elas representam a ira de um candidato contra o outro, ao invés de revelar as suas próprias virtudes. Tem que ficar de olho, a eleição está chegando e você toma cuidado. Vai acreditando em tudo que recebe ali por corrente de mensagem, aplicativo, Facebook. Fica esperto. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco estou de volta. Ainda tem mais aqui no Alerta Brasil, não vai sair daí. E estou de volta para falar um pouquinho da Copa do Mundo. Tem uma região da cidade de São Paulo que é o berço de 4 jogadores da nossa seleção. O que será que os campos e as quadras tem lá de tão especial? Presta atenção nessa reportagem. Se fosse uma cidade, a zona norte de São Paulo seria populosa. São 2.100.000 habitantes, algo parecido com Brasília e Belo Horizonte. Dessas ruas e desses campinhos saíram 4 jogadores da seleção brasileira.
Gabriel Jesus, Jeromel, Marquinhos e Paulinho. O volante titular começou a jogar nesse campo esburacado, no humilde Parque Novo Mundo. O Jonas era da mesma turma. Hoje guarda com orgulho as chuteiras que o craque usou no Corinthians, na conquista do Mundial de Clubes. Saber que saiu um jogador de seleção brasileira, jogo de Barcelona, do campo desse. A gente fica muito contente por ele, né? Da Zona Norte, Paulinho rodou o mundo até parar na seleção. Paulinho, para vocês, é um exemplo. Inspiração para nós que saiu daqui, né? Agora na na seleção. Nós levamos ele como espelho. Essa quadra no bairro Imirim também tem história. Sempre havia um comentário, olha, o Marquinhos é um bom jogador, vai ser um bom jogador. Foi assim, lá no fim dos anos 90, que o José Carlos percebeu que aquele menino de apenas 6 anos de idade tinha um talento acima da média. O professor só não contava que estava preparando um futuro zagueiro da seleção brasileira. Porque ele tinha facilidade de trabalhar com a perna direita e com a perna esquerda, né? Então, aí ele foi se desenvolvendo. Dá uma olhada nesse jogador aí. Cara de sério, é o zagueiro Marquinhos. Raça em jogo é uma coisa extrema que todo mundo consegue perceber. E se a Zona Norte é berço de craques, será que ainda dá tempo de beber dessa água? Parece que sim. Fábio fez gol aí, ó. Quase que a bola vai para fora, mas conseguiu acertar. Bom, antes de encerrar o Alerta Brasil, eu vou ler a opinião aqui de alguns telespectadores sobre os vídeos machistas de torcedores brasileiros na Rússia. A Natália, que é de Ibiúna, interior de São Paulo, concorda aí com que as punições precisam ser mais severas porque foi um desrespeito também a nós brasileiros o que aconteceu por lá. O Marcos César, de Caucaia, Ceará, ressaltou a falta de ética e respeito às mulheres russas. O Ailton Araújo, que é de Fortaleza, acredita que o que aconteceu na Rússia é o retrato da falta de educação e respeito do nosso país. Bom, obrigado pela turma que participou. Continua mandando mensagem aí pra gente que eu quero ler tudo ali quando for pra redação. O Alerta Brasil de hoje tá ficando por aqui. Daqui a pouco às 11 horas tem o Hora News, depois Mundo Meio-Dia e segue aí a programação da Record News. Amanhã eu tô de volta. Uma ótima quinta-feira pra você e até mais.